Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E galera, venho atualizar vocês sobre os acontecimentos da minha vida. Atualmente eu tive um aborto. Logo depois do aborto, 37 dias depois, eu fiz a colocagem do DIU. Eu decidi colocar o DIU pra me prevenir. Vocês sabem que há 6 anos atrás eu coloquei o DIU. E eu gravei um vídeo falando pra vocês, respondendo algumas perguntinhas sobre o DIU, certo? Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem ele aí no decorrer. Fica aí com o vídeo. E eu acho muito interessante, galera, porque há 6 anos atrás, nossa, meu cabelo parecia um leão. E, tipo assim, eu tinha até dificuldade de falar com vocês na internet. Então é muito legal rever, sabe? Relembrar as coisas é muito massa. Eu amo! Eu amo! É por isso que eu gosto de gravar as coisas. Então, a seguir eu vou deixar o vídeo pra vocês, tá bom? Aí vocês, se vocês quiserem assistir, são 7 minutos e alguma coisinha de vídeo. E depois eu vou falar um pouquinho dessa experiência agora, porque a experiência tá totalmente diferente de 6 anos atrás, tá bom? Então vamos lá assistir e relembrar comigo! Assista! Meus amores, espero que vocês gostem do vídeo e deixem muito joia. Solta a vinheta. Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Troca de Experiências. Me chamo Bianca Moraes e hoje eu vou abordar um assunto sobre DIU. Então, gente, eu decidi gravar pra vocês agora. Agora deve ser mais ou menos por aqui umas 1 e pouco da manhã. E é o único tempo que eu consegui gravar esse vídeo pra vocês, porque eu tento gravar, meu filho não deixa. Ele quer atenção o tempo todo, quer que eu fique dando atenção pra ele, tipo, 24 horas. Ele quer atenção, então eu não consigo gravar. Gente, então, muitas pessoas me mandaram no WhatsApp perguntinhas sobre o DIU. E a maioria das perguntas são as mesmas, né? Me perguntando sobre se o DIU dói. Gente, DIU pra colocar não dói. Nem muito menos depois que ele já tá colocado. A minha experiência com ele foi, tipo, no dia que eu marquei pra colocar, fui tranquila, tava com um pouco de medo, eu pesquisei muito sobre, mas eu achei pouca coisa falando sobre o DIU, essas coisas assim, achei pouca coisa. E, gente, DIU não dói pra colocar, depois que você colocar também não dói. Gente, outra perguntinha foi que a menina me fez. Eu não vou falar quem foi não vou falar quem fez as perguntas. Eu vou só falar sobre as perguntas e vou responder. Como faz pra colocar? Gente, você vai num posto de saúde, do SUS mesmo, se você quiser pagar, você vai em alguma clínica e pede pra colocar. Oh, meu Deus. Mas agora já voltou a dormir. Então, continuando ao assunto. Como faz pra colocar? Você vai na clínica, ou num posto de saúde, ou numa clínica da família. Aí você chega lá e fala, eu quero colocar o DIU. Aí eles vão te marcar uma consulta pra você pegar um encaminhamento. Aí você vai participar de uma palestra. O nome da palestra é Planejamento Familiar. Varia de cada estado, né? Cada lugar. Aqui na minha cidade, eu fiz o planejamento familiar. Aí, eu marquei uma consulta com o ginecologista. Depois marquei esse planejamento familiar. Aí eu fui assistir a palestra. E depois que eu assisti a palestra, a enfermeira me mandou ir pra uma sala. E perguntou pra mim qual método eu queria utilizar. Se eu queria usar o anticoncepcional, se eu queria usar o DIU e tudo mais. Aí eu falei que queria o DIU. Aí ela me deu um encaminhamento. E no dia da consulta com o ginecologista, eu já fui pra colocar o DIU. A próxima pergunta é: qual a certeza que se colocar não tem filho? Gente, todo método contraceptivo tem alguma porcentagem de chance. Nada é 100%. O DIU, ele é mais seguro, mas ele é 99% de chance de você não engravidar. Você engravida sim se você não seguir tudo certinho, se você não seguir tudo certinho. Por exemplo, você tem que estar fazendo uma ultrassom transvaginal de 6 em 6 meses pra ver se o DIU tá no lugar, se ele não saiu do lugar. Se ele sair do lugar, você vai engravidar, lógico, né, gente? Então por isso que é bom tá fazendo esse transvaginal de 6 em 6 meses. Também, às vezes sempre é bom, né, se prevenir, tudo certinho. Nenhum método é seguro 100%. Tem gente que engravida tomando anticoncepcional. Então isso varia, né, também de organismo para organismo. Se é seguro, acabei de responder, né? Nem todo método é 100%. Onde consigo colocar, já respondi também, que pode ser em qualquer centro de saúde, posto de saúde, próximo à sua residência, você consegue colocar tranquilo. Tem lugares que eu já ouvi falar que demora mais pra colocar, né? Então, meus amores, para estar finalizando, a última pergunta é: quanto tempo a gente fica com o DIU? Qual é o tempo de duração do DIU? Gente, existem 2 tipos de DIU.
o DIU de cobre, que é o que eu uso. O DIU de cobre, a duração dele é 10 anos. Após 10 anos você troca ele. E o DIU de minera, e tem outros lá também. O DIU de minera parece que é 7 anos e ele tem hormônio. Já o DIU de cobre é sem hormônio. Então, gente, eu espero que vocês tenham tirado alguma dúvida e tal. Qualquer coisa, deixa nos comentários alguma coisa que vocês querem que eu grave sobre o assunto que eu vou estar trazendo pra vocês. É só vocês deixarem nos comentários. E se eu tirei as dúvidas, ou se tiver mais algumas dúvidas, se quiser deixar nos comentários, aí eu trago alguma coisa diferente aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Meus amores, é muito legal relembrar porque, por exemplo, antigamente o meu YouTube, meu canal no YouTube se chamava Troca de Experiência, só que não fluiu, não foi pra frente. E aí acabou que todas as minhas redes sociais eu acabei colocando Bia Moraes, que desde pequena eu fui chamada, meu nome é Bianca e meu apelido é Bia, sempre foi Bia. E os meus familiares sempre me chamaram de Bia, né? E aí o que pegou foi Bia Moraes, porque o meu nome é Bianca Moraes. Não Moraes, é Moraes com E. E aí eu inventei esse nome, Bia Moraes, tudo junto, arrobinha, e coloquei em todas as minhas redes sociais, em todas as plataformas. Tá no Kawaii, aqui no YouTube e também lá no Instagram. Eu só não tenho TikTok, porque eu não gosto muito da plataforma, tá bom? Só que é muito legal relembrar, e eu amo rever minhas coisas de, tipo, anos atrás e agora. Como teve uma evolução muito grande, como eu consigo me comunicar com vocês, o áudio do vídeo, a edição. É maravilhoso, e eu espero que cada vez mais eu evolua mais e mais pra estar trazendo uma qualidade boa pra você, tá bom? Então, eu vou colocar vocês aqui no tripé e vou conversar um pouquinho com vocês e vou explicar sobre a minha experiência de agora. Eu vou falar pra vocês, eu vou deixar um vídeo pequenininho aqui a seguir, mostrando pra vocês eu conversando, que eu gravei pro Instagram. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, é só vocês ir lá me acompanhar, é Bia Moraes, tá bom? @Bia Moraes. E eu coloquei lá, eu fiz uma publicaçãozinha, eu pedi pra moça pra mim gravar o DIU. Então eu gravei esse pedacinho aí, mostrando pra vocês lá no Instagram, tá bom? Se você não me acompanha lá, então corre lá e vai assistir. Fiz uma publicaçãozinha também. Antes eu fiz uma publicaçãozinha sobre o aborto, porque eu não tinha falado ainda sobre lá e eu ainda não... Eu nem quis me pronunciar, porque é uma coisa que me dói. E eu não gosto de falar de coisas que me doem. E aí, logo depois, no dia que eu tava fazendo a colocagem do DIU, eu fiz a publicação lá no Instagram. Então eu vou deixar o pequeno trecho pra vocês aqui a seguir. E vou falar pra vocês a minha nova experiência, como tá sendo após 6 anos de colocar novamente o DIU, tá bom? Então bora acompanhar, vidas. Assim, você já teve diabetes gestacional, você já tem a pressão alta, então já é uma gravidez. Aí dois abortos. minhas gravidez tudo é de alto risco. Aí eu falei, não quero mais filhos, não. Você chegou a fazer o teste de gravidez lá na frente? Não, né? Hoje? Agora? Não. Mas eu não... Eu não tô... Depois do aborto, você não teve Não. relação? Tive uma vez, mas eu uso camisinha. Você acha melhor fazer? Deus me livre, já pensou? Você é muito legal. É protocolo, a gente tem que seguir. Da outra vez que eu coloquei, a mulher não me mostrou isso aqui, você acredita? Deixa eu ver aqui, ele é diferente do Miranha? Ele é esse aqui? Uhum. Ele é esse aqui? Uhum. Então, meus amores, como vocês viram aí, né? É muito interessante, eu amo. Tem 6 anos já que eu gravei esse vídeo e, nossa, passou tão rápido. Arthur já vai fazer 9 anos, agora em dezembro. Beba água.
E eu já tô muito grata por tudo que Deus vem fazendo e transformando na minha vida, né? Arthurzinho, 9 aninhos, tá a coisa mais linda, muito lindo. O pai dele tá cuidando dele super bem. Meu coração enche de gratidão, pelo menos isso, né? Ele não foi um bom marido pra mim, mas tá sendo um pai maravilhoso pro nosso filho, né? Menos mal. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar sobre o Dil, que já está aqui, ó. Gente, então vamos lá. Se eu não me engano, foi dia 18 que eu coloquei o Dil. Ó o carro da pamonha. Gente, eu tento gravar vídeo, mas é uma perturbação. Quando não é os vizinhos escutando música pra dar direitos autorais no meu vídeo, é o carro da pamonha, mas enfim. Peraí, filha, que eu vou cortar rapidinho. Enfim, vamos dar continuidade e vamos lá. Dia 18, agora de mês de setembro, eu coloquei o Dil. Tava marcado pra mim fazer a colocagem no dia 27 de agosto, só que como eu tive o aborto no dia 11 de agosto, ainda não tinha 30 dias, então aí a médica me ligou e falou que seria melhor eu tá aguardando pra fazer a colocagem após 35 dias, 40 dias, tá? Pra mim fazer a colocagem. E eu tava com um pequeno incômodozinho ali na parte íntima, porque eu tive o aborto, eles me medicaram e tudo mais, eu fiquei no hospital, só que eles não fizeram a coletagem, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei com esse incômodo como se fosse uma infecçãozinha. E aí eu retornei lá no hospital 15 dias depois. E aí eu fiz a coletagem. E aí me passaram uma pomadinha pra mim tá tratando em antibiótico. Aí eu tomei o antibiótico e tudo mais. E fui, e eles remarcaram, me ligaram e remarcaram pro dia 18 de setembro, que daria 37 dias do aborto, né? Aí eu já poderia colocar. Se eu tivesse me sentindo bem, ok, eu poderia estar indo lá pra tá colocando. E foi o que aconteceu, né? Eu peguei e fui lá de manhã, 7 horas da manhã, tava marcado 7h20 da manhã pra mim colocar o Dil. Gente, vou falar pra vocês, eu tava um pouco apreensiva porque eu tive essa experiência, né? A primeira vez eu não senti dor na colocagem e foi totalmente diferente. Dessa vez, na sala tinha duas, como é que eu posso falar? Duas estagiárias lá. Então, eram duas estagiárias que iam ver a minha periquita, né? E tinha uma médica super bacana. Tanto que eu conversei com ela, expliquei que eu tinha muita gente no Instagram e que eu podia gravar. Que é o vídeo que eu mostrei pra vocês aí. E ela super topou. Então, foi isso que aconteceu. Foi mais ou menos assim. Ela passou um líquido vermelho. Ela abriu o Dil, me mostrou. Ela limpou por dentro e por fora, colocou o espéculo. E na hora da colocação, ela puxou o meu útero, ela mediu com uma pinça e depois ela colocou. Sinceramente, eu não sei se é porque o meu útero, eu estou um pouco sensível, não sei o que aconteceu, o que rolou. Só sei que eu senti uma cólica na hora que ela puxou o meu útero com a pinça. Ela pinçou ali. E aí ela mediu, fez a medição e ela introduziu o Dil, né? Eu senti cólica, eu senti incômodo, mas eu tava super confortável porque ela me deixou super confortável lá no ambiente, conversou comigo, falou que eu fui super forte. Eu gosto de atendimentos assim muito humanizados, que a pessoa me trata bem e que é bacana comigo, né? Porque a gente já tá ali fazendo o procedimento, que é um procedimento meio que evasivo. É um procedimento que a gente fica nua, né? Uma coisa muito íntima. Eu me senti, assim, muito tranquila. Ela me fez sentir tranquila. Então, em momento algum, eu senti constrangimento, né? E aí, ela fez a colocagem, conversou comigo. Eu assinei os termos, tudo certinho. Ela me deu um absorvente. Se caso eu tivesse algum sangramento, porque eu ainda ia ter consulta, né, lá no hospital. E foi o que aconteceu. E aí, o que acontece, galera?
tô falando muito rápido, não sei, mas eu tô explicando pra vocês o que aconteceu. Aí, tudo certo, vim pra casa, eu fiquei sentindo um incômodozinho, uma cólicazinha. Da primeira vez, há 6 anos atrás, eu não senti dor na colocação, porque eu não me lembro se a moça, ela pinçou o meu útero. Dessa vez foi pinçado, né? Então, acho que teve acabou acontecendo alguma coisa ali no meu útero que teve sangramento. E aí, eu fiquei tendo esse sangramento por uma semana. Um sangramentozinho de escape, sabe? Como se fosse uma borrazinha marrom, meio que com cheiro de sangue, como se fosse menstruação. Eu, inclusive, ainda tô com um pouquinho de resquícios aquela sujeirinha chata, incomodante, sabe? Então. E ontem à noite eu senti um pouco de cólica, então, deixa eu ver. Vamos entrar na segunda semana que eu tô com o DIU, né? Eu optei por colocar o DIU, não sei ainda, porque eu não vou poder falar pra vocês, porque ainda não tem nem um mês que eu coloquei, se eu vou ter um aumento no sangramento, se eu vou sentir cólicas excessivas, se eu vou ter aumento no meu ciclo, porque eu ainda não tenho um mês e eu ainda não menstruei. Eu só tô tendo esse sangramentozinho porque é normal, porque acabou machucando, né, ali o útero. E o meu corpo ainda tá se adaptando com esse novo dispositivo, então é natural, né? Mas eu achei muito interessante e eu tô gostando de vir falar pra vocês a minha experiência agora, porque há 6 anos atrás foi totalmente diferente o jeito de colocar. Isso, como eu tô falando pra vocês, há 6 anos atrás o modo de colocagem foi totalmente diferente, porém eu coloquei em lugares diferentes, né? Com profissionais diferentes, então tudo certo. E o meu DIU que eu coloquei dessa vez foi o de cobre. E ele tem duração de 10 anos, tá bom? Eu não sei se eu vou ficar com ele 10 anos, porque eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente na minha vida. Porém, agora eu estou com ele e não sei até quando, né? E se eu vou me adaptar também. Se eu não me adaptar, provavelmente eu tô pensando em fazer laqueadura, porque eu não pretendo ter mais filhos. Se for pra mim só ficar tendo filho e abortando, tendo aborto, né, aborto espontâneo, e as minhas gestações, elas são todas de alto risco, porque a gravidez do Arthur eu tive, diabetes gestacional, e nessa gravidez de agora, eu tive pressão alta, e sendo que a minha pressão sempre foi super baixa, ou então ok, sabe? Então, se for pra mim tá tendo aborto, porque esse já é o meu segundo aborto, eu não quero mais tá passando por isso, porque só quem já passou por um aborto, já passou pelo que eu já passei, vai entender o que eu tô falando pra vocês. É muito sofrimento, é muito doloroso, tanto emocionalmente como fisicamente, porque a gente sente muita dor fisicamente, né, sangramentos e tudo mais, fica com fraqueza, fica mal, e psicologicamente o nosso mental fica destruído, porque eu sei que eu fiquei na casa dos meus pais depois, acho que logo depois que eu tive o aborto, eu fui pra casa da minha mãe e eu fiquei atordoada pensando várias coisas, e fora tendo muita crise de ansiedade, sabe? Então, não desejo isso pra ninguém, não pretendo ficar engravidando também de qualquer pessoa, e não pretendo mais ter filhos, não por agora, a não ser que eu arrume uma pessoa bacana que supra todas as minhas necessidades que eu quero agora, inicialmente, tá bom? Então é isso, o meu DIU, ele é de 10 anos, tá bom? E ele é o DIU de cobre. E nos vídeos a seguir eu vou estar tentando trazer pra vocês, no decorrer, os meus sintomas e como foi a minha experiência. Eu vou tentar gravar pra vocês até os 3 meses, porque aí eu já vou saber como é que vai estar o meu ciclo, como é que vai ser o meu primeiro ciclo menstrual, né? Se aumentou, se o fluxo aumentou e tudo mais, tá bom? Aí eu vou tentar prestar atenção pra vir conversar com vocês sobre, tá bom? Mas é isso. Espero que vocês gostem de vídeo desse jeito e até o próximo vídeo e tchau, tchau!
E já me segue lá no Instagram, nas redes sociais, Bia Moraes. Beijo!